Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Como tem passado? Venho aqui hoje conversar com vocês, trocar uma ideia com vocês, para falar de algo importante que foi revisado esses tempos atrás e que vem discutido e sendo conversado ao longo desses anos, a partir de 2019, mais ou menos, e sempre gera alguma dúvida, sempre gera algumas inquietações com relação a de como aplicar este assunto que eu vou tratar no vídeo de hoje. Então, vamos esclarecer. Afinal de contas, o meu propósito com este canal é te ajudar a facilitar o seu dia a dia dentro das suas atividades, voltadas aí para a qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. E hoje não é diferente. A gente tem debatido bastante sobre este assunto, mas nunca é bom reforçar e esclarecer as dúvidas que surgem. Então fica no vídeo, aproveita o conteúdo até o final para que você possa aí melhorar o seu dia a dia e melhorar o seu conhecimento. O que mudou e que está gerando, que gera muitas dúvidas ainda e que gera bastante discussão de uma forma positiva? Estou falando aí do nosso famoso inventário de risco. Inventário de risco que veio aí junto com a mudança da NR1, com as tratativas, com a inclusão do PGR, com a inclusão do gerenciamento de riscos ocupacionais, para que possa aí dar uma robustez na gestão da saúde e segurança do trabalho. Pelo menos é assim que eu vejo essas questões dessa mudança da NR1. E hoje eu quero focar no inventário de riscos. Por que no inventário de riscos? O inventário de riscos, ele traz uma liberdade para a organização a criar o seu. Ah, Gustavo, lá a NR1 tem parâmetros para serem atendidos. Sim, eu vou mostrar para vocês, realmente. Mas com aqueles parâmetros, eles não são com esses requisitos, eles não são tão específicos da maneira de que como você deve criar. E por isso a liberdade de você fazer o inventário de riscos da maneira que você achar mais fácil, da maneira que você entender a organização. Eu acho isso muito bacana, porque cada empresa, cada organização, cada corporação tem uma característica, tem uma realidade, tem uma maturidade de gestão de saúde e segurança, e isso faz com que você possa criar conforme a sua realidade, conforme a sua empresa, conforme a sua maturidade. Então, eu acho que isso é importante. E não é algo difícil, não é algo muito complicado de você montar dentro da sua empresa. Eu vou mostrar para vocês o que a NR1 traz para a gente discutir depois como montar esse inventário de risco. Então, a NR1 traz dentro da sua descrição lá, no item 1.5 ponto 7.3 o item inventário de riscos. E aí ela fala claramente ali para a gente, né? Os dados da o inventário de risco. Então, no item 1, os dados da identificação dos perigos e avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. Então, já diz aqui para você que você tem que consolidar isso, que você tem que avaliar perigos ou identificar os perigos e avaliar os riscos. Então, voltamos naquela questão da implementação de um sistema de gestão de segurança do trabalho, onde eu devo entender qual é a minha empresa, como que minha empresa está montada, como que minha empresa está estruturada, quais são os processos, quais são as funções, as atividades, para que eu possa consolidar isso dentro do inventário de riscos. Volta naquela história, né? Quem já fez o curso de segurança do trabalho, quem está aqui passando de curiosidade ou quem está estudando, é o famoso reconhecimento de risco. Né? Então, como é que a gente reconhece isso? Através disso, e a NR1 está reforçando isso para a gente. Depois, ele fala que o inventário de riscos deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações. Então, aqui é importante, aqui está o ponto onde a gente vai ter a liberdade de trabalhar com esse inventário de riscos. Ele fala, no mínimo, estes itens. Quais são estes itens, né? Então, primeiro, caracterização dos processos ambientais. Então, como que é esse ambiente de trabalho?
É piso? Como é que é o piso? Como é que são as paredes? É pintado, não é pintado? Tem ventilação natural, não tem ventilação natural? Como é que é essa caracterização dos ambientes de trabalho? Iluminação artificial, iluminação natural, caracterização das atividades, então também outro ponto mínimo aí, descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, quantificação das fontes ou circunstâncias, descrição dos riscos gerados pelos perigos, com a indicação de grupos de trabalhadores sujeitos a esse risco, ou seja, o nosso grupo homogêneo, descrição das medidas de prevenção implementadas, depois, dados de análise preliminar ou monitoramento das exposições dos agentes físicos, químicos, biológicos e o resultado da avaliação ergonômica na NR17, a avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomadas de decisão. Só para fechar aqui, ele fala que o inventário de riscos deve ser mantido atualizado e o histórico das atualizações deve ser mantido num período mínimo de 20 anos, ou pelo período estabelecido em norma específica. Quando ele fala norma específica, é fora a NR ou a BNT, ou alguma norma internacional que você siga, que tenha que ser algo maior que 20 anos, menor que 20 não pode, né? Então, dentro disso daí, nós temos o nosso inventário de riscos. Então, basicamente, o que que você vai fazer para você avaliar esse risco, para você poder montar esse inventário de risco? Falamos da caracterização do ambiente, falamos da caracterização das atividades. Detalhe importante das atividades. O quanto mais detalhado você for nessa descrição, melhor vai ser o seu inventário de riscos. Como é que eu faço isso, Gustavo? Numa planilha de Excel, por exemplo, ou uma planilha qualquer, um documento qualquer, você vai lá na minha sugestão, primeira coluna, né? Atividade, cabeçalho, né? O logo da empresa, data de elaboração, setor ao qual você está fazendo o inventário de risco. Quando você colocar o setor, departamento ou área, você já faz a descrição do ambiente de trabalho, como diz a norma aí, e eu dei um exemplo aí, né? Iluminação artificial, iluminação natural, ventilação artificial, ventilação natural, você faz a caracterização. E aí na primeira coluna você pode colocar a primeira coluna como função, se você for analisar várias funções. Segunda coluna aí como a descrição da atividade daquela função. Aí você vai colocar fonte geradora, fonte geradora, risco que está atrelado àquela atividade, o perigo que está atrelado àquela atividade, quais as consequências, quais são os agravos, o que, que acontece se aquele perigo e aquele risco realmente não forem eliminados, qual é a legislação atrelada a esse risco, enfim, todas essas características, né, do que pede ali. Depois, o valor de exposição, caso for uma avaliação risco quantitativo, então qual é o valor medido, acrescentaria junto após esse valor medido o limite de tolerância previstos nos anexos da NR15, se for insalubridade, não, se for não, né, sendo insalubridade, então quais são os limites de tolerância, depois dos limites de tolerância eu vou entrar com a minha matriz de risco, onde eu vou classificar e dar importância para aquele risco que eu estou avaliando. Então, entro com a minha matriz de risco, medidas de controles já implementadas e depois um pequeno plano de ação para você finalizar o seu inventário de riscos. Então, com isso, você vai ter toda a descrição dessas etapas, né, para você fazer a avaliação dos riscos e a classificação dos riscos e criar o seu inventário de riscos. Gustavo, tem modelo para isso? Tem. Não vou mostrar o modelo para vocês aqui, não porque eu não queira, mas eu acho que existe uma liberdade muito grande e cada empresa deve criar o seu. Então, eu acho que dentro desses modelos você cria o seu conforme a sua realidade. De repente, eu passo um modelo muito simples, não vai te atender, ou se eu passo um modelo muito complexo, também talvez não te atenda. Mas é importante você fazer essa análise. Então, basicamente, faça a descrição das atividades, dos perigos atrelados a essa atividade, dos riscos, fonte geradora, meio de propagação, o valor de exposição, medidas ou os limites de tolerância, medidas de controle, matriz de risco e um pequeno plano de ação para aquilo que dá como significância para aquela situação,
para aquela atividade que você está avaliando. Este é o inventário de riscos, que na minha opinião faz sentido, atende a NR1 e você consegue aí minimamente trabalhar para uma gestão mais efetiva, mais eficaz, buscando a eficiência da sua segurança do trabalho, da gestão da sua segurança do trabalho. Então, minimamente é isso que eu queria passar no vídeo de hoje para vocês, esclarecer um pouquinho aí dos itens que estão contidos na NR1, que gera ainda muita controvérsia com relação à elaboração desse inventário de riscos, para que você possa aí poder atuar e olhar para essa gestão de uma maneira de atender os objetivos que são estabelecidos aí, tá bom? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Né? Caso você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e junto com o comentário ali na descrição você vai ver que tem uma série de cursos que eu disponibilizo para você melhorar o seu dia a dia, melhorar o seu conhecimento. Não perca a oportunidade para que você possa crescer profissionalmente. Agora sim, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.